Ei, se você chegou aqui, deve estar se perguntando, véi, que negócio de potencial é esse? Mas não confunda não, não confunda com energia não. Quer entender mais sobre potencial elétrico? Fica aqui agora para destrinchar mais eletrostática com Suquita. Então é isso, primeira coisa que você já tem que botar aí na sua cabeça é energia potencial elétrica é uma coisa. Não vamos falar disso aqui hoje. O que a gente precisa falar aqui hoje é sobre potencial elétrico. Então vem cá já para começar essa conversa. Potencial elétrico não é, olha, eu vou repetir, potencial elétrico não é a mesma coisa que energia potencial elétrica. Ok? Guarda isso daqui. E eu estou falando sério, não confunde. Uma coisa é o potencial, outra coisa é energia potencial elétrica. Ah, mas os caras lá da física, quando foram fazer, colocaram um nome muito parecido para confundir. Infelizmente confunde um pouco, mas os conceitos estão bem diferentes, porém eles estão interligados e a gente pode entender essa relação entre um e outro. Mas espera aí, esse potencial vai vir para facilitar? Vai. Então, relaxa, tranquilo e vem cá. Lembra que a gente já falou sobre energia potencial elétrica? Se você ainda não viu, clica aqui no cardzinho e vai lá conferir que vai ser bem importante, ok? Então, a gente já viu que a energia potencial elétrica ela é uma energia de ligação entre carguinhas. Então, vê só, se eu coloco uma certa carguinha aqui, digamos QA, nesse pontinho vermelho, eu vou trazer essa minha carguinha exatamente para esse ponto. Quais serão as ligações que esse cara vão estar fazendo aqui? Exatamente. A energia potencial que a gente terá aqui vai ser dada por quem? Se eu chamar esse cara aqui de D1, D2 e D3, a gente vai ter isso aqui, não é mesmo? Ok, aí agora digamos que eu venha com a outra carguinha, botar uma negativa, uma carguinha QB. E queira colocar, eu vou tirar essa carguinha QA e agora eu vou querer colocar em QB. Qual vai ser a energia potencial ali armazenada nessa ligação de QB com as demais? Então, bora lá. Essa energia será de... Então, vê só que complicado. Por quê? Porque eu tenho um certo ponto aqui no espaço. Quando eu pego uma carguinha QA e boto aqui, eu tenho que fazer essa conta toda para determinar a energia potencial armazenada por ela. Quando eu tiro ela e coloco outra, eu tenho que fazer essa mesma conta parecida para calcular a energia armazenada agora nessas ligações quando eu coloco essa carguinha QB. Mas veja só que engraçado que a gente tem aqui, Se eu coloco QA em evidência aqui, quem é que a gente vai ter? K, Q1, D1 e o restante, né? Pronto, agora vem cá. Se eu faço a mesma coisa quando a gente colocou a carguinha B, isolando o QB, quem é que a gente vai ter? Perceba que a energia potencial armazenada na primeira situação, na situação A, só difere da situação B pela carguinha que a gente bota. Porque essa parcelinha aqui que a gente tem, veja que é a mesma e só depende de quem? Das três carguinhas fixas que estão gerando uma certa coisinha aqui. E que coisinha é essa? É o chamado potencial. A gente diz que essa energia potencial vai ser o que? A carga multiplicado por quem? Pelo potencial que a carga 1 vai causar no ponto, mais o potencial que a carga 2 vai causar no ponto, mais o potencial que a carga 3 vai causar no ponto. E veja, você agora já sabe como é que calcula esse potencial. Já já a gente anota isso. Mas, para a carguinha QB, qual é a energia armazenada por ela nas suas ligações? Vai ser ela multiplicada pelo potencial que a 1 vai causar, mais que a 2, mais o potencial da 3. Então é isso. O potencial é mais ou menos o quanto de energia vai ter disponível dependendo da carguinha que eu coloco ali. Não entendeu ainda não? Vem cá e a gente vai analisar com calma isso daqui agora. Vê só, o potencial a gente já viu que é uma propriedade do ponto. Então, se eu tenho algumas carguinhas aqui fixas, elas vão gerar em um certo ponto P um certo potencial. Então, quem é o potencial aqui no ponto P? O potencial do ponto P
digamos que Vp, vai ser o potencial causado pela carguinha 1, pela carguinha 2 e pela carguinha 3. Ó. Então, V1 mais V2 mais V3. Ok, como se calcula esse potencial do jeito que a gente viu? Ó? É a constante eletrostática do meio, a carguinha, e essa carguinha aqui não é em módulo. Se ela for negativa, é negativa, se for positiva, é positivo. Dividido pela distância. Então, vê só, esse potencial, ele é medido em joules por coulomb. A gente não acabou de ver outra equação importante que a energia potencial é igual à carga que a gente vai colocar no ponto vezes o potencial do ponto. Então, é isso aí. Então, a energia potencial é a carguinha vezes o potencial do ponto. Então, ó, uma coisa é energia potencial, outra coisa é o potencial. Então, esse potencial aqui é dado em joules por coulomb. Por quê? Porque quando a gente colocar os coulombs aqui, ó, da minha carguinha, essa minha energia vai ser dada em joule. Ah, mas eu não entendi porque esse potencial é dado em joules por coulomb. Então, entenda mais ou menos assim. Digamos que eu tenho um ponto. Eu tenho 3 carguinhas fazendo um certo potencial em um ponto que vai ser de 10 joules por coulomb. Ok? Agora, imagine uma família. Eu tenho uma família, eu vou juntar essa. Ao invés de eu ter 3 carguinhas, eu vou ter o pai, a mãe e a avó. O pai, a mãe e a avó vai dar um potencial, ou seja, vai dar uma mesada para os seus filhos, para os seus netos, ok? Só que essa mesada tem um certo potencial. Como o potencial lá que as carguinhas estavam dando em um certo ponto era de 10 joules por coulomb, digamos que esse potencial da mesada ali é de R$10 pela idade, ou seja, a cada um ano de idade eu tenho R$10. E aí digamos que agora eu pegue o neto lá, o filho de 7 anos, e o outro de 3 anos de idade. Se o meu potencial de mesada era R$10 por idade, por ano de idade, o cara que tem 7 anos vai ganhar R$70. Já o que tem 3 anos vai ganhar quanto? Diga aí, R$30. Então a mesma coisa para a carguinha. Se aquelas 3 carguinhas fixas ali, o pai, a mãe e a avó, está dando um potencial ali em um certo ponto de 10 joules por coulomb. Se eu coloco uma carguinha de 7 coulombs ali, ela vai ter quanto? Os 7 coulombs vezes o potencial, que é 10. Então, eu vou ter 70 joules de energia ali, que é como se fosse a minha mesada. Se eu pego uma carguinha agora de 3 coulombs e coloco no ponto onde tem um potencial de 10 joules por coulomb, como eu tenho 3 coulombs, vezes os 10 joules por coulomb, eu vou ter 30 joules. Então, essa é a relação que a gente pode obter entre energia potencial e o potencial, e você não pode confundir isso. Beleza? Então, para fixar isso daqui logo, bora fazer uma questãozinha, mas antes lembre, aqui embaixo já tem um PDFzinho com o resuminho, com essas fórmulas, essas equações, então não se preocupa e vem logo aqui, continua para a gente fazer essa questão. Ó, uma carga de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs está na origem de um eixo X. Então, ó, eu tenho um eixo X aqui, e essa carguinha está na origem, exatamente aqui na origem, uma carguinha de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. A diferença de potencial entre x1 e x2, ou seja, x1 igual a 1 metro e x2 igual a 2 metros em volts, vai ser quanto? Opa, deixei para aqui, hein? Aquele joules por coulomb que eu acabei de falar, que era a unidade de potencial, a gente, para não ficar falando joule por coulomb, chama ela de volt. É isso mesmo, então, vem cá continuar a questão. Qual vai ser a diferença de potencial entre esses dois pontos? Vai ser a diferença entre esse potencial V2 e esse potencial V1. Esse potencial V1 vai ser quem? Vai ser a carguinha, ó. Lembra, ó, que o K, né? KQ dividido por D. Então, para essa carguinha vai ser KQ dividido por D1. Então, esse V1 vai ser quem? 9 vezes 10 a 9 do K, vezes menos 2 vezes 10 a menos 9. Lembra que a gente carrega o sinal, dividido pela distância. Então, esse V1 vai ser 1 metro. Então, 10 a 9 vai embora com 10 a menos 9. Então, esse V1 ficou menos quanto? Menos D
18 volts. Já bora chamar de volts os joules por coulomb. Ok, para o ponto 2. V2 igual a K, Q dividido por D2. Isso daqui vai dar quanto? Ó, vou fazer aqui. 9 vezes 10 a 9, vezes menos 2 vezes 10 a menos 9, dividido por 2 metros agora. Então, ó, 10 a 9 com 10 a menos 9 vai embora. O 2 vai embora com o 2, então sobrou menos 9 volts. Ok? Então, o nosso V2 aqui vai ser igual a menos 9 volts. Então, aqui eu tenho menos 9 volts e aqui eu tenho menos 18 volts. Então, qual é a diferença de potencial entre os pontos X1 e X2 em volts? Ó, a diferença de potencial entre os pontos X1 e X2 vai ser quem? Ó, V1 menos V2. Então, esse V1,2 vai ser igual a quem é o V1 menos 18 menos 9. Isso daqui vai dar igual a menos 9 volts, ok? Então, a alternativa é... Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Ah, e lembra daquele PDF que eu comentei aqui na estante, viu? Ó, compartilha esse vídeo lá com seu colega e agora, de uma vez por todas, você tá sabendo sobre potencial elétrico. Valeu!